Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Feira do Livro. Vamos prosseguir os trabalhos aqui. Infelizmente, nos encaminhando já para o final da feira. Estamos na nossa última tarde de debates. Eu queria convidar todo mundo que está aí pela praça para chegar mais aqui no auditório. Nós vamos falar de literatura agora. Ou então, quem quiser se acomodar no gramado, tem espaço de sobra. Tem cadeira, tem canga que vocês podem comprar. A canga da feira na nossa loja oficial, que fica ali do outro lado da praça. E aí a gente vende canga, caneca, o Eco Bag já acabou. E outros produtos da feira. E comprando esses produtos, vocês nos ajudam a realizar a Feira do Livro. Tá bom? Então, nós vamos ter esse debate agora, que é sobre literatura. Em seguida, nós vamos ter outra programação especial do dia, que vai ser uma edição especial do Foro de Teresina, que é o podcast de política da revista Piauí, que a gente trouxe aqui para a Feira do Livro. Então vão estar aqui o Fernando de Barros e Silva, o José Roberto de Toledo e a Thaís Bilenque, fazendo uma edição a quente sobre política brasileira, aqui direto do palco da Feira do Livro. E logo depois nós vamos ter aquela mesa que encerra a nossa programação, que vai ser um grande dia para as mulheres. Esse é o lançamento do livro que registra aquela grande ação feminista que foi feita na Feira do Livro do ano passado, por um grupo de mulheres escritoras, e que se espalhou pelo mundo inteiro. Em paralelo, a gente tem programação rolando ali no auditório Armando Nogueira. Eu queria lembrar para vocês, às 5h15, tem um debate lá entre o Pedro Vinícius, não sei quem aí segue o Pedro Vinícius, que é esse cartunista de 17 anos, maravilhoso, vai conversar com a Laerte. Então é um encontro de gerações de cartunistas, vai acontecer lá no palco do auditório Armando Nogueira. Estou convidando vocês agora, então. Tá certo? Estamos esperando os nossos autores se encaminharem. Nossos autores estão se encaminhando para cá, para a gente já começar o nosso debate. Eu queria aproveitar para pedir para vocês seguirem a nossa arroba nas redes sociais. @ a Feira do Livro, no Instagram e no Twitter, e também a mesma arroba no @451, que é a nossa revista que faz a Feira do Livro. Convido vocês a seguir agora para acompanhar a cobertura. Todos os nossos debates estão sendo cobertos aí pela nossa equipe e estão lá nas redes sociais. E como eu falei, essa feira, ela é uma feira criada em torno da revista 451, que é uma revista sobre livros, a revista dos livros. E a gente convidou, nessa edição, alguns dos nossos colunistas da revista para fazer a curadoria e a mediação de algumas mesas. Então, a gente já teve hoje de manhã aqui a Juliana Borges, falando com a Cida Bento, a gente teve também com a Winnie Bueno, a gente teve também a Bianca Tavolari em 2 mesas, com o Antônio Bispo e o Luiz Antônio Simas, e agora eu convido vocês a conhecer os convidados do nosso colunista de crítica cultural. Eu chamo ao palco a poeta e artista, escritora Aline Mota. Seja bem-vinda, Aline. Seja muito bem-vinda, pode se acomodar. A Aline, que é uma multiartista, ela tem obras em várias frentes aí, e lançou A Água é uma Máquina do Tempo pelo Círculo de Poemas, que é esse projeto de poesia, né, um clube de assinaturas, e que está fazendo talvez uns trabalhos mais consistentes em torno de poesia hoje em dia. Bem-vinda, Aline. Para conversar com ela, o Paulo Roberto chamou o Felipe Charbel. Seja bem-vindo, Felipe. Felipe, escritor, crítico literário, carioca. Então, junto com o Paulo, nós conseguimos o feito de ter 2 cariocas num domingo de sol em São Paulo. Muito bem-vindos. Paulo Roberto Pires, venha para o palco. Bem-vindo. Obrigado. Querido comandante Pires, vai agora conduzir o nosso trabalho. Ele é colunista da 451, escreve 2 vezes por mês na revista, na coluna de crítica cultural, tem um senho franzido, assim, numa caricatura.
E aí algumas dessas colunas foram parar nesse livrinho aqui que a gente publicou pela editora também, que é a editora do grupo que faz a Feira do Livro, que é Diante do Fascismo, Crônicas de um País à Beira do Abismo. O Paulo foi um dos intelectuais mais atuantes, mais combatentes ali nesses últimos 4 anos que a gente passou e que espero que a gente não volte a falar neles. Paulo, vai lá, manda ver. Muito obrigado. Boa tarde, bem-vindos todos e todas. Obrigado ao Paulo Werneck por esse convite. Eu queria lembrar que, ano passado, nós estávamos aqui, né? E eu acho que não é bom também não esquecer. Não vamos voltar a falar nisso, mas também não vamos deixar de falar. Estávamos aqui vivendo um país disfuncional completamente. Eu acho que eu acho que essa segunda-feira é uma vitória e é uma coisa a se comemorar da gente estar vivendo numa democracia com todas as suas imperfeições, né? Mas que estamos vivendo em tempos mais funcionais. O obscurantismo continua por aí, mas perdeu o protagonismo. Espero que esteja assim durante muito tempo. Eu acho que isso torna, eu acho que é mais prazeroso esse meu trabalho aqui, essa minha obrigação, de fazer a curadoria dessa mesa, de convidar esses 2 escritores. E eu estou convidando esses 2 escritores, eu gostaria de destacar isso logo, né? Que o livro da Aline, né, A Água é uma Máquina do Tempo, e do Felipe Charbel, né, Saia da Frente do Meu Sol, são 2 dos livros mais interessantes que eu li em muito tempo. E eu acho que essa mesa é uma forma de você continuar um pouco a coluna por outros meios. Sobre a Aline eu já escrevi na 451, sobre o Felipe eu vou escrever no próximo número. Então, eu gostaria que isso fosse assim, é como se uma pessoa está apresentando para outros uns amigos em comum, e querendo que vocês se entendam, né? Tudo que eu acho importante aqui é essa conversa. Eu vou apresentá-los brevemente e passar logo a palavra, né? A Aline nasceu em Niterói, em 1974, e vive em São Paulo já há bastante tempo, há uns 10 anos, pelo menos, né? Ela é uma artista visual premiada, com trabalhos em grandes coleções, estará presente na próxima Bienal de Arte de São Paulo. A Água é uma Máquina do Tempo é o seu primeiro livro, e, teoricamente, é um livro de poesia, né? Teoricamente. Mas parte do luto pela mãe, dos diários da mãe, e vai até a história da tataravó dela, atravessando gerações, na discussão do racismo, não só do racismo, mas do racismo desde o século XIX até esse racismo onipresente, tão pulsante aí que a gente enfrenta todos os dias, né? É um livro publicado numa coleção chamada Círculo de Poemas, que talvez também seja das coisas mais interessantes que aconteceram há muito tempo, porque reúne livros de poesia que, de alguma forma ou de outra, instabilizam a noção de gênero, de poesia. Então, é um encontro muito feliz, eu acho, né? O Felipe Charbel nasceu no Rio de Janeiro em 77. Ele é historiador, professor da UFRJ, e lançou em 2021 seu primeiro livro literário, né? Janelas Irreais, um diário de releituras, que é também um livro um pouco indeciso entre ficção, ensaio e, como aponta o título, né, o diário. O Felipe pesquisa forma de escrita autobiográfica, né? E o Sai da Frente do Meu Sol conta a história do Ricardo, que é um tio-avô que sempre viveu à margem da família, que tudo indica em torno de um segredo, não muito revelado. A gente vai falar mais sobre isso. Eu queria também... eu acho que nessa mesa tudo é muito pessoal, nessas escolhas, né? E eu conheci o Felipe, talvez, da melhor forma para se conhecer um escritor, lendo, né? Li numa revista, na Peixe Elétrico, um texto dele, e procurei ele para a gente fazer alguma coisa para a Serrote, que é a revista que eu edito. Pois bem, eu juntei, também não é só pelo gosto do colunista, eu juntei porque esses 2 livros conversam muito, né? De formas completamente diferentes, mas conversam muito. A Aline usa documentos históricos, recortes de jornal, imagens. O Felipe parte de uma caixa de fotografias do tio Ricardo para construir a sua narrativa. Ou seja, são formas narrativas muito engenhosas e que dão, acho que, um sentido interessante ao termo experimental. Em geral, você associa experimental a alguma coisa pouco... associa o experimentalismo a alguma dificuldade de linguagem, e são livros
que se comunicam de forma muito direta e muito interessante. Então, para começar, eu queria passar a palavra para a Aline, que queria que cada um conte um pouco do seu livro, apresente o seu livro. Conta para esses leitores, ou para os futuros leitores, que eu espero que estejam aqui agora, né? E que, como é construído esse livro, qual é a estratégia. Então, por favor, Aline. Bom, boa tarde a todos, todas, todes. Estou bem feliz de ver aqui os amigos na plateia, essa casa cheia, Pacaembu aqui lotado. E é tão bom a gente se reunir em torno de livros. Sempre se diz, no Brasil, as pessoas não leem, as pessoas não se interessam por livro, e a gente está tendo aqui uma experiência que é totalmente contrária a isso. As pessoas querem ler, sim, as pessoas querem se expressar através do livro, por mais arcaico que isso ainda pareça, né? Ler palavras escritas no papel. Eu acho que, para apresentar esse livro, é bom falar sobre como que eu comecei a escrever, por que eu comecei a escrever esse livro, e todas as etapas que deram que chegaram, até essa publicação. Em 2018, eu fiz o Clipe, que é um programa na Casa das Rosas. Eu já trabalhava, com artes visuais, já em tempo integral, já há alguns anos. Mas sempre tive essa coisa da escrita, e eu achava que eu precisava de algum tipo de formação. E eu me inscrevi no Clipe Prosa, e não no Clipe de Poesia, que é separado, Então, para mim, também uma grande surpresa, que o livro foi lançado dentro desse círculo de poemas, pensando na poesia realmente como esse campo expandido. E daí eu tinha escrito, alguns fragmentos. Muitos deles estão bem, são ipsis literis do que está hoje, Desde 2018, eles não mudaram muito. E tinha uma bolsa de fotografia, a bolsa de fotografia do Instituto Moreira Salles, e eu tinha esses textos. Aí eu pensei, vou me inscrever e vou colocar umas fotografias aqui para ver se cola, E colou. Então, o Instituto Moreira Salles foi um dos grandes apoiadores desse projeto. Agora mesmo, no Pivô, que fica ali na República, se vocês forem lá, tem a exposição de 10 anos da Bolsa Zoom, e tem uma primeira versão desse livro. Então, é legal até comparar. Tem os 2 livros lá, então dá para comparar o que ficou de fora, por que ficou de fora. Essa ideia também de livro de artista, que eu não tenho nada contra, imagina, os livros de artista, mas eu não queria que esse, A Água é uma Máquina do Tempo, que ele fosse enquadrado nesse nicho, e que daí fosse uma edição limitada para colecionadores. Eu acho que talvez eu vá fazer no futuro, mas eu não queria que ele caísse nisso. Então, teve essa bolsa de fotografia, e depois eu recebi mais um incentivo, que foi do Conselho de Arte Suíço, o ProEvesse. Isso foi em 2020. Depois, em 2021, eu recebi um comissionamento de uma Bienal, que fica nos Emirados Árabes, a Bienal de Sharjah. E também dei um apoio financeiro também, que foi inestimável, para continuar escrevendo o livro, terminando, editando o livro, e também fazendo um filme. Agora existe um filme de meia hora, e esse filme de meia hora vai ser exibido na 35ª Bienal de Arte de São Paulo. Então, tem todo esse percurso, todas essas instituições que colaboraram para que eu estivesse aqui agora. E agora que eu estou entendendo um pouco mais essa espécie de advocacia do livro, uma advocacia à leitura, que eu tenho pensado nessa questão do acesso e do financiamento do escritor. Tenho visto também os contratos que se fazem entre os autores e as editoras, e pensando como que a gente pode mudar esse cenário, Porque esse livro ele tem esses fragmentos, ele pode ser visto como um livro de poesia, mas será que ele desse jeito, porque é o tempo que eu vivi, que foi tempos desses fragmentos,
Foi essas horas, essas poucas horas, né, de escrita que deram nesses fragmentos. Será que ele teria alguma forma longa se a gente vivesse, né, num país que tivesse mais bolsas de pesquisa? Porque, você imagina, desde 2018 e o livro só tem 144 páginas. E dessas 144 páginas, muitas delas não tem nada escrito. São essas lacunas, né? São esses tempos, né? Então, eu acho que eu poderia me alongar um pouco mais nessa resposta, mas eu vou deixar por aqui. E esse pensamento, né, de como que se faz para escrever um livro, o tempo, o incentivo, e também uma coisa também muito importante para mim, eu tenho os meus editores queridos aqui, Leonardo Gandolfo e Marília Garcia. Quem poderia pedir por melhores editores, né? Agradeço muito. E uma coisa que me ajudou muito foi um constante encorajamento de que o livro estava pronto. Não, ele já está pronto. Ele já é um livro. Eu, durante um tempo, ainda tinha um receio de que ainda tinha mais coisa para escrever, que ele podia ir adiante. Então, por isso que talvez agora seja também esse filme de meia hora e que talvez seja um longa. Vamos ver se vai chegar um financiamento para isso também. Obrigado. Felipe, por favor. Oi, boa tarde, todas, todos, todes. Obrigado pelo convite ao pessoal da Feira do Livro, Paulo pela curadoria. E essa pergunta, né, como é que o livro surgiu, tem um momento do livro do Sai da Frente do Meu Sol que eu digo o seguinte, que eu comecei a escrever esse livro quando eu tinha 8 a 9 anos. É claro que eu não comecei a escrever com essa idade, o livro, mas eu acho que foi nesse momento que eu me coloquei, que eu me dei conta, que eu percebi que eu era um observador da minha família, das situações da minha família, e venho escrevendo sobre isso há algum tempo, no sentido um pouco de pensar o que tem de comum, né, que se toca na história de várias famílias. E na minha família tinha a figura do tio Ricardo, que era, né, uma figura muito à par, muito peculiar, porque era alguém que não correspondia àquilo que eram as expectativas de normalidade, digamos assim, que a família tinha, né? Então, ele, por exemplo, ele viveu, né, ele passou boa parte da vida adulta vivendo no quartinho dos fundos. E as pessoas adoravam falar sobre ele, nunca na frente dele, sempre pelas costas, obviamente, né, nas festas, nas reuniões de família. E gostavam muito de contar as histórias dele, as histórias do passado dele, da pessoa que ele tinha sido. Mas, ao mesmo tempo, aquelas histórias eram contadas como se fosse um segredo, né, um tom, né, meio a boca miúda, como eu digo no livro. E aquilo me interessava, né, na maneira como o tio, né, ele me fascinava por ser exatamente essa figura, ao mesmo tempo, dentro da família, que morava na casa, né? Ele morou boa parte da vida com a mãe, com minha tia-avó, e nos últimos anos lá em casa. E me fascinava, eu gostava de olhar para ele e gostava de ouvir também as histórias que eram contadas, né? Então, um pouco o livro é essa tentativa de voltar a essas narrativas, a essas histórias que eram contadas e, sobretudo, ao tom, a maneira como elas eram contadas, né? Que era a ideia do sussurro, a ideia de uma fala que era uma fala baixinho, como se alguma coisa sobre a vida dele não pudesse ser revelada, não pudesse ser contada. Em algum momento, 2013, 2014, eu tentei escrever sobre ele. Foi um conto, comecei a escrever um conto, mas não deu certo, eu achei que estava faltando alguma coisa. Eu não sabia exatamente o que estava faltando, mas não estava gostando do resultado. E, enfim, deixei o conto de lado, fui fazer outras coisas, aí o Paulo me convidou para escrever um ensaio na Serrote, escrever meu outro livro, e acabei, né, por sorte, por quase um presente que eu recebi, não sei como, encontrando algumas fotografias desse tio, num armário, que era o armário da minha avó. Era um Natal, teve uma reunião já em 19, uma família dividida politicamente, né, depois de algumas conversas não muito legais na mesa do almoço. Eu fui para o quarto da minha avó tinha morrido há pouco tempo, e fiquei olhando as coisinhas dela, lá as fotos, abri o armário dela, fiquei vasculhando. E encontrei
uma caixa de fotos, na parte de cima do armário, atrás de um cobertor, um troço muito escondido mesmo, e eram as fotos dela. E dentro dessa caixa, das fotos dela, tinha um saquinho menor com as fotos dele, com as fotos do tio Ricardo. E aquilo para mim foi um estalo, porque eu me dei conta que eu tinha conhecido, na verdade, ele já idoso, ele já doente, né, com uma paralisia, e ninguém sabia dizer exatamente que doença ele tinha. A suspeita era de sífilis, mas ninguém falava nada, então nada se falava, nada era dito. E vendo aquelas fotos, eu me deparei com a juventude dele, né? São fotos muito interessantes, muito bonitas, e eu falei, não, eu tenho que escrever sobre isso. Não tem jeito agora. Eu acho que eu entendi o que faltava naquele texto que eu comecei em 2013, faltava isso, a vida dele, e não a morte dele. Eu conheci a pessoa já, de certo modo, se preparando para morrer, né? Já muito silencioso no quartinho, mas ali era uma pessoa cheia de vida, cheia de alegria, e que era algo que transparecia em alguns momentos da fala dele. Então, no livro eu tento trazer isso e construir uma narrativa, mas que é uma narrativa que respeita esses vazios. Eu acho que isso tem um ponto também, né, com o livro da Aline, de Contato, que são livros muito lacunares, né? E eu sou historiador, então eu pensei, né, quase por profissão, por um tique profissional, a minha tendência é de investigar, ir atrás de tudo, ir atrás das fontes, dos documentos, mas eu falei, não, vai ser mais interessante se eu fizer com o que eu tenho, que é pouco, mas é alguma coisa. E a pergunta era essa, né? Será que eu faço com esse pouco alguma coisa? Né? E a ideia era essa, um pouco manter as lacunas e escrever um livro a partir da memória, do que eu ouvi, né? E das fotos, né? E apostar que alguma coisa sairia disso, do comentário dessas fotos. Para a gente se aproximar mais desses universos aí, eu queria pedir que cada um lesse um pequeno trecho do livro para a gente conhecer melhor do que a gente está falando, né? Aline, por favor. Eu não trouxe o livro, eu trouxe umas fichas aqui, que são as fichas que me ajudaram tanto a escrever quanto a editar o livro em filme, né? Então, tem uma série de anotações aqui. E eu comecei também a fazer, para facilitar, estou chamando agora de performance, mas é uma leitura com videomapping. E eu já fiz essa leitura com videomapping já em 7 ocasiões. Então, essa vai ser a 8ª, mas, assim, só a leitura. E eu convido todos vocês a irem à 35ª Bienal de São Paulo. Eu acho que vai ser na semana seguinte, vai abrir no 6 de setembro. Na semana seguinte, a gente vai fazer essa performance. Então, convido todos vocês a assistirem, né, com um vídeo, essa espécie de leitura ao vivo, filme, livro, né, tudo junto. Vou ler aqui para vocês. Não estou mais viva. Agora só posso protegê-la em pensamento. Mortos são corpos do mundo que não são mais corpos de ninguém. Um corpo separado de sua memória não é mais uma pessoa. Não adianta colocar uma placa para dizer quem foi. Mandar fazer uma lápide com foto, também não. Eu faço do meu corpo um altar. Nele, um morto pode dançar. Depois de 3 anos, não sobraria mais corpo. A água seria absorvida pelo ambiente e os vermes comeriam a carne apodrecida. O que restasse seria transferido para uma caixa ainda menor, onde jazeria para sempre, seja lá o que jazer signifique. Uma caveira arrumada numa caixa. Estávamos nadando ou sendo arrastados pelas ondas. Eles sonham
ou fotografam a si mesmos. No momento de sair, eu me virei, disse minha mãe. Por isso tive de sair pela barriga. Cortaram a barriga e me tiraram lá de dentro. Daí para frente só piorou. De novo, me virando, evitando, fingindo e me livrando da possibilidade de que pudéssemos ser próximas. Chorar era motivo de vergonha. Sexo era motivo de vergonha. Minha vocação era motivo de vergonha ou falta de dinheiro, o que no final das contas dava no mesmo. Queria poder culpar minha mãe pela minha falta de jeito, mas ela não deixaria por menos. Fazer o que pôde custou-lhe a vida. Deve ter doído se desprender. Não pulsa, deram descarga elétrica, nada vibra, cessam os tremores, entubaram, não respira, o ar está cheio de água e gordura. Estou sufocada. Os 2 hemisférios do cérebro, em um movimento sincronizado, fazem um uníssono não. Acabou de vez a febre que não passava 20 dias. O corpo esfria, ausência de calor, fim. Não foi morte natural. Uma mulher negra aguenta tudo, até o dia que não consegue mais subir escadas. O braço todo furado, e minha mãe nunca reclamava. Disfarçava seus apuros com perfeição. Finalmente, descobriram que a enfermeira que aplicava a quimioterapia estava com catarata e, por isso, não acertava a veia. Os acessos iam murchando, desidratados, a cada picada no lugar errado. O braço todo furado e nunca reclamava. Odiava quando chamavam minha mãe de guerreira. Seu corpo não era um campo de batalhas. Para todos os efeitos, a santa no oratório, que visitava os apartamentos do bairro, ficaria sem rezas quando chegasse a vez de dormir em nossa casa. Uma última respiração sua atravessou o cordão umbilical e saiu dos meus olhos em formas de lágrimas. Mesmo adulta, eu ainda era capaz de habitar o seu corpo, mover os seus órgãos de lugar. Se eu soubesse, teria soprado um par de pulmões no lugar do seu útero. E esse par extra, você o teria doado em vida para Ambrosina, que poderia, assim, respirar o vento da eternidade, que não termina no dia seguinte. Inverter a lógica dos embriões. A filha, que vira uma ancestral da mãe, memória e veículo. A água é uma máquina do tempo. Felipe. Bom, eu selecionei um trecho que é do primeiro capítulo do livro, que é o capítulo da observação, em que o narrador, eu no caso, né, observa primeiro como criança, depois já com 20 anos, quando o tio vai morar na casa dele, observando é o capítulo da observação, né, da observação do tio. Então, eu vou ler o finalzinho do capítulo. Não circulava pela casa, não quando podia ser visto por alguém. Ele se levantava antes do sol, e só nessa hora morta do dia é que meu tio se dava o direito de escapar da sua toca. Via a cena algumas vezes quando voltava da noite, da orgia, que era como ele falava no seu idioleto de malandro emérito, sempre com um risinho no canto da boca. Eram encontros do bêbado com o equilibrista. Com uma das mãos, meu tio apertava com força a muleta.
Com outra, se escorava na parede ou no que estivesse por perto, as pernas bambeando. Fazia a ablução matinal no tanque da área, escorando-se apenas com a força da mão esquerda, que grudava na parede como se fosse uma ventosa. Molhava o rosto, a careca, esfregava o peito murcho. Fazia a barba, gargarejava, escarrava no balde. Penteava as sobrancelhas e se secava com uma toalha de mão. Escovava a dentadura. Eu tinha certeza de que meu tio morreria num escorregão fatal de manhã cedinho, mas não aconteceu. Ele passou mais de 20 anos a ponto de se estabacar, e nem por isso deixou de fazer todas as manhãs o que precisava ser feito. Grudado à bancada da cozinha só por um fiapo de barriga, ele fervia água, coava o café, acendia o primeiro cigarro do dia no fogão, abria e fechava a geladeira, esquentava o pão dormido, que besuntava de manteiga, mastigava ruidosamente, recolhia os farelos, acendia mais um cigarro e lavava a louça que a gente tinha largado na pia na noite anterior. O ponto final desses passeios pelo apartamento, o seu destino de todas as manhãs, era a varanda. Ali, Ricardo se acomodava numa cadeira de vime, fechava os olhos e deixava as primeiras luzes do dia tocarem seu rosto, seu tronco, suas pernas. Ficava 1 hora, 2 horas desse jeito, imóvel como um lagarto, papeando com os passarinhos na língua deles, até que o sol esquentava para valer e tingia mais um pouco a sua pele sempre bronzeada. Eu tinha a impressão de que esse era o único hiato de alegria nos seus dias muito longos, um costume, quase um rito, que deixava o resto da jornada um tiquinho mais tolerável. Acho que meu tio dava tanto valor a essa hora de silêncio no comecinho do dia, que se alguém parasse na sua frente e fizesse sombra, ou então se perguntasse a ele se tinha algum pedido que queria fazer, se desejava alguma coisa, pode pedir o que quiser, Ricardo nem se daria o trabalho de abrir os olhos. Só quero que você saia da frente do meu sol, gente boa. Exatamente. Curiosamente, os 2 trechos terminam com o título dos livros, né? Sai da frente do meu sol e coisa. Antes de seguir, eu só gostaria de avisar para vocês que vocês podem enviar perguntas pelo pessoal da produção que está aqui, que eu repasso para os autores depois. Bom, como a gente está vendo, esse material que vocês lidam é muito delicado, é material da família, né? Assim, tem não só toda a história de família é delicada, claro, mas momentos muito agudos da família, né? A relação com esse tio, a despedida da mãe, um pouco. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, ou seja, do escritor lidando com a sua própria história e mexer, e que a sua própria história é a história dos outros também, né? São várias histórias, é uma teia de coisas. Eu queria que vocês falassem um pouco como isso aconteceu. Lidar com esse material, eu sempre quis que fosse de uma forma que não fosse autocomplacente, que fosse um lidar com esse arquivo, mas de uma maneira viva. Você pode chamar de crua ou visceral. Por isso que o livro ele não tem tantos adjetivos. Acho que não deve ter nenhum. Porque era uma tecnologia de contar, né? E, com isso, usando esse tipo de técnica literária em que você coloca os ossos, né? Você deixa, né? Que essa realidade, ela parece que ela vai submergindo mesmo, sabe? Que ela está nessa zona cinza, nessa zona que a gente não conhece muito e que a gente, à medida que a gente vai escrevendo, sonhando também com o livro, né? A gente vai sonhando com essas frases tão sintéticas. Tem uma coisa também que o Tigana Santana, que é esse músico, poeta, acadêmico maravilhoso, ele chama de sentença proverbial, que são essas formas sintéticas, são essa maneira, né, direta e curta de dizer certas coisas. E
e também fazer com que isso se fixe na memória. Se a gente está chamando isso de poema, tá, tudo bem, poema, mas também vem de uma tradição afro-brasileira, centro-africana, de passagem de conhecimento e de contação de história, né? De contar histórias através de provérbios. E o que eu mais queria era fugir de um certo lugar comum, de uma coisa, desse espelhamento narcísico, de uma autorreferência, né, que cai em muitas armadilhas, né, como a gente tem visto agora, né? A gente falar dessas dores, né, desse momento, talvez de alguma cicatrização, de alguma possibilidade de falar sobre isso, usando formas literárias, muitas vezes a gente cai, né, nessas coisas que eu disse, né, nessa complacência, nessa autorreferência, assim, muito que não está lidando com o sensível da coisa, sabe? Que daí vira slogan, vira palavra de ordem e outros, né, caça-cliques. E não era nada disso que eu estava buscando, né? Era um profundo mergulho numa maneira sensível de lidar com coisas tão doídas. Partindo do que a Aline acabou de comentar, esses mergulhos podem ser muito doídos, né? Principalmente quando você está lidando com memórias dolorosas, com situações que foram, né, no seu momento muito difíceis. Nesse caso, por exemplo, eu lembro disso claramente, que a situação que me deu um estalo para pensar que em algum momento eu deveria escrever sobre o tio Ricardo foi exatamente no enterro dele, que é uma situação sempre muito, né, que gera memórias muito vívidas depois, mas éramos muito poucos, 5, 6 pessoas, e os amigos dele não estavam lá porque quase todos já estavam mortos também, ele tinha perdido contato com quase todo mundo. E eu pensei naquele momento, puxa, ele ficou 5 anos lá em casa, eu dividi o teto com ele, de vez em quando a gente falava alguma coisa, mas eu, com meus 20 anos, 20 e poucos anos, eu não estava nem aí, eu estava vivendo a minha vida, preocupado com as minhas coisas, e pensei no tanto que eu poderia ter, né, conversado com ele, que não conversei, e que agora já não adiantava mais, né? Então, nesse sentido, um pouco, para mim, escrever sobre, nesse caso, um familiar, é escrever sobre mim, é tentar entender um pouco também da minha história, né? Tentar entender o que era aquele meu... por que aos 20 anos eu voltei as costas para tudo e fui cuidar das minhas coisas? Por que agora eu estou voltando a isso, né? Por que motivos? Então, é um pouco uma exploração, né? Nesse sentido, buscar, vasculhar, sondar essas histórias, é uma maneira de experimentar comigo mesmo e de tentar fazer com que esse encontro, né, um pouco uma frase, que é uma frase que está num livro do Pierre Michon, que é "Falando dele, é de mim que falo", que é uma frase do narrador desse livro muito lindo, né? E eu fiquei pensando nessa frase, essa frase um pouco ficou martelando na minha cabeça todo esse tempo, no sentido de tentar, a partir dela, buscar uma maneira de escrever que fosse, ao mesmo tempo, autobiográfica e biográfica, né? Quer dizer, reconstruir uma vida, ou que pode ser possível reconstruir dessa vida, de alguém que deixou pouquíssimos vestígios, e, ao mesmo tempo, me encontrar ali, né? Um pouco para sair desse perigo narcísico, né, que a Aline estava dizendo, de não, vou apenas escrever sobre mim, é um pouco tentar encontrar algo nesse encontro, né, tentar experimentar com isso e, dessa maneira, tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Buscar essa vida, o que resta dessa vida, e também, nisso, me encontrar as transformações porque eu passei, porque isso também é matéria do livro, né? Essas transformações do narrador, né? Da infância
adolescência, a juventude, depois os 30 e poucos anos, até o momento de escrita do livro em si, que foi durante a pandemia, que também é um tema que é importante, né? Porque eu tenho certeza que eu só pude escrever esse livro porque era o contexto pandêmico e aquilo me fez pensar muito, né, na vida e no... Por que eu estou escrevendo um livro? Só posso escrever agora uma coisa muito importante, porque eu nem sei se vai ter mundo, como é que vai ser daqui a 2 anos, se isso vai ser lido por alguém, né? Eu até nos primeiros momentos escrevendo, eu imaginava que aquilo ia circular como um PDF, uma Xerox, não sei, eu não sabia o que ia vir depois, né? Então, só para mim hoje ter sido editado pela Autêntica, pela Rafaela, pela Nelisa, já isso é uma grande alegria que essa história possa, um pouco dessa pessoa, né, do meu tio, possa ser conhecida, ser lida pelas pessoas. Vocês dois comentaram uma coisa que parece que, para mim, como leitor, é uma chave um pouco do livro de vocês. De como você está falando tão intimamente e tão sobre vocês não caem nessa armadilha de ser uma coisa narcísica. E o que eu penso sobre o que eu gostaria de botar para vocês é que eu acho que os 2 livros têm uma força política muito forte, embora eles não se tratem explicitamente de política. Na linha é óbvio que tem uma discussão sobre o racismo, tem uma discussão funda sobre o racismo, de muitos detalhes. No livro do Felipe, acontece uma discussão sobre o moralismo, a homofobia, ou seja, e as coisas que uma certa classe média moralista cala, né? Passa a vida inteira para não dizer algumas coisas. Eu queria saber se vocês... E eu acho que essas questões abrem essas histórias de família para todos nós, abrem histórias para uma conversa mais ampla, né? Eu queria saber se isso foi acontecendo, se vocês tinham pensado isso de uma forma, ou se eu estou completamente errado, que pode acontecer também. Eu escrevi um ensaio que também tem esse mesmo nome, né, Água é uma Máquina do Tempo, em que eu digo que linhagem é linguagem. E o que eu quero dizer com isso, né? Que linhagem é essa? Quem são essas mulheres? Por que essas mulheres aparecem em coro? É um coro, né? Às vezes, eu acho que muitas vezes no livro é a voz da criança enlutada, né? Que sou eu e uma versão de mim mesmo. E aparecem outras vozes, né? A voz da mãe, a voz dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Essa voz coletiva, essa voz desse coro. E é interessante a gente pensar nessa coisa, né? Nessa tradição de protagonista, antagonista, o herói que sai para as suas aventuras. E o coro que comenta as aventuras desse herói. E, no meu caso, é o coro que está à frente, né? Os protagonistas são o próprio coro. Então, existe essa inversão, né, desse palco. Para quem que a gente dá palco, né? Acho que a gente tem que pensar nisso muito, né? Para quem que a gente está dando palco hoje em dia? E, às vezes, saem esses mitos, né? Essas pessoas únicas, esses grandes heróis. E quando tem um coro comentando, né, essas grandes aventuras e ousadias. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que era essa inversão que eu estava procurando fazer. E também é interessante pensar nessa questão da máquina do tempo, e eu também, né, penso também no seu livro, o que é essa máquina do tempo? Que tempo é esse? E no seu livro acontece várias vezes. Às vezes, a gente não sabe muito bem o tempo histórico. Se a gente de que época que a gente está falando do seu tio? Será que é ele mais velho ou ele é novo? Quem são aquelas pessoas? Por que aquelas fotografias? E também uma coisa que eu também até falei com você antes, eu trabalhei do texto muito com a mancha que o texto fazia na página, né? Que é uma coisa da nossa tradição, né? Tradução da poesia concreta. E era uma coisa que me encantou muito, né, no 2º grau, no ensino médio. Eu acho que vem muito disso. E o que me chamou a atenção no seu livro foi essa escolha muito deliberada do tamanho que esses elementos iam ocupar no texto. E essa é a máquina do tempo, né?
É você entrar nessa máquina. E onde que ela vai te levar? Que presente é esse? É um presente expandido? É um presente que abarca várias temporalidades? Como que se condensa isso numa obra? E eu acho que você deu uma resposta muito legal assim, para a gente pensar essa condensação de temporalidades. Ah, que legal, Aline. E um pouco a ideia era essa, de pensar a permanência daquelas palavras, daquele vocabulário que, obviamente, naquele momento eu não me dava conta disso, mas que hoje eu sei que era um vocabulário extremamente preconceituoso. Era uma maneira de isolá-lo no mundo, né? Porque uma palavra, por exemplo, que eu uso no livro, eu acho que eu uso uma vez só, mas é impressionante como, nas primeiras leituras do livro, ela vem sendo destacada, que é o esquisitão, a ideia do tio esquisitão. Então, eu não tinha, né, as pessoas diziam, seu tio é esquisito, seu tio é esquisitão, eu não sabia o que era aquilo, e eu vi aquilo de uma maneira como ele é esquisito porque ele se isola, porque ele fica no cantinho dele, porque ele tem um humor muito peculiar e porque ele não deixa o mundo invadir o cantinho dele, né? Mas, claro, hoje eu tenho noção de que o esquisito era por conta da questão da orientação sexual, claro, né? Porque ele... e como é que isso aparece? Isso aparece naquelas frases que eram ditas e que diziam muito sem dizer nada. Por exemplo, contam que certa vez ele teve uma noiva, ele era um solteirão, ele se amigava dos cantores da época. E a gente lembrava um pouco isso antes, né, do se amigar, né, o sentido que era dado à palavra se amigar nos anos 70, nos anos 80. Então, aos poucos, eu fui construindo essa versão a partir dessa maneira, que era uma maneira de isolá-lo no mundo. E nesse sentido, é muito significativo que a gente esteja falando hoje desse livro, no dia da parada LGBT, né? Porque deve ter sido coincidência, enfim, ou não sei, mas na possibilidade dessa noção que era tão pejorativa antes do esquisitão, do esquisito, poder ser redefinida como queer, como afirmação de uma identidade que é pautada pelo não enquadramento. E eu vejo muito isso pensando na história dele, né? Era alguém que não queria se enquadrar, que não queria aceitar os rótulos de normalidade e viver a vida dele, do jeito dele, com os amigos dele, da maneira que fosse, né? Então, nesse sentido, sim, né, Paulo? Tem uma dimensão política que não foi totalmente deliberada no momento. Acho que o que mais me moveu de cara era esse esforço de tentar construir uma história a partir dos fragmentos, mas essa dimensão política ela se tornou inevitável, porque o livro foi escrito durante o governo Bolsonaro, o livro foi escrito durante a pandemia, então isso apareceu quase que de um modo natural, né? Sem que em nenhum momento eu tivesse pensado, esse livro vai ter um tema tal, vai ser um livro de tema, mas isso, as circunstâncias do entorno do momento tornaram isso muito necessário, né? E acabou vindo meio que naturalmente, né? Na escrita. Sim, e é curioso vocês falarem dos fragmentos, e coisa que tem uma pergunta do público que fala sobre como lidar com a memória na escrita e com as lacunas, né? É uma história que se conta com certeza, é uma história mais convencionalmente narrada, o narrador tem certeza do que está contando e o leitor lê ali com grande prazer, ele está ouvindo uma história ser contada. E nos dois casos, você, ali ele falou isso no começo, tem uma coisa da lacuna, do não dito, né? E que definitivamente tira o leitor do conforto a história não está pronta, essa história está... Então, a pergunta é para saber como encarar as lacunas. Você preenche com o que se chama de achismo ou ficções, você respeita o não saber, né? Que parece uma coisa muito literária, muito distante da nossa vida, mas é isso todo dia, né? A gente lida com lacunas. A gente preenche várias lacunas todos os dias, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, que eu acho que a pergunta combina muito com o caminho da conversa. Estou sempre eu começando, né? Mas tudo bem, posso começar.
essa questão dos fragmentos e do acervo, né? Que acervo que eu tinha? Qual é o acervo disponível das famílias negras? O que tem nesse acervo? Então, eu acho que, além dos documentos, o que a gente tem é um acervo emocional, é um acervo intergeracional, um acervo de respirações, é um acervo do vivido. E esse acervo, ele pode ser acessado. Ele não parece bastante abstrato, né? Mas não é tão abstrato assim quando você começa a perguntar para esse arquivo, que pode ser um arquivo de emoções, né? Às vezes não é uma coisa palpável, mas é aquela coisa que está no ar, na matéria dos sonhos. Então, eu também tenho visto muito o conceito da Leda Maria Martins, da professora Leda, do tempo espiralar. E aí fica uma coisa abstrata, mas o que é esse tempo espiralar? Esse tempo está fazendo voltas, está fazendo curvas? O que esse tempo está fazendo? E, no caso dessa máquina do tempo, tem uma coisa que ativa essa máquina. E agora, eu estou falando com vocês, existe uma água, né? Tem a água aqui, que é um veículo, né? Que eu estou usando como veículo. Mas, no meu caso, a minha própria saliva, essa água, né, falada, também é um veículo de transporte, também é um veículo de acesso a essas memórias. Então, não é uma coisa assim do artista que teve uma inspiração, que acordou um dia. Não, o vivido existe, as pessoas existem. Essas vibrações, elas existem e elas podem ser acessadas. Felipe. Essa maneira, né, de trabalhar com o fragmento, com a lacuna, isso é algo que, para mim, sempre pareceu uma tentação de tentar preencher esses vazios que eram imensos, né, porque, basicamente, a matéria que eu tinha eram lembranças, minhas lembranças, frases que ficaram registradas na minha mente e que algumas eu tentei colocar no texto, e depois as fotos. E eu acho que eu tinha dois caminhos de trabalhar. Um era o de produzir ficções que fossem preencher essas lacunas. Mas ali o que eu pensei é que eu tinha uma tendência, assim, que eu poderia muito facilmente cair no caricato, de fazer um romanção, e eu gosto de experimentar, né, de experimentar com a forma, então usar a imagem, usar o trecho do diário, usar a carta, justamente para preservar essa coisa do que eu sei dessa vida. Eu sei muito pouco. E com esse muito pouco já dá para contar uma história. Que é a história dele, da pessoa que ele foi? Não, mas é uma história possível. É a história que eu pude construir juntando esses fragmentos, mas deixando claro para quem lê, para os leitores, que são fragmentos e que, de alguma maneira, essas peças podem ser embaralhadas de outra maneira, que os próprios leitores podem reconstruir essa história, dar outros significados, e eu acho que isso é um ganho interessante, né, para a leitura desse trabalho que não fecha muito, que é a possibilidade de multiplicar interpretações sempre, né? Eu acho que o livro da Aline tem muito isso, porque ele não fecha, né? Ele só vai abrindo, 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 e, nesse sentido, a ideia um pouco é que os leitores construam a sua própria versão. No caso do Sai da Frente do Meu Sol, as suas versões dessa história, suas versões do personagem, muitas vezes jogando para a própria história familiar. Tinha uma pessoa na minha família que também era chamado de considerado estranha, que também ocupava uma posição mais ou menos similar. Então, em alguma medida, essa história, a história dele, a história de vida de um homem, pode se multiplicar em outras histórias, né? E eu acho que isso, esse tratamento mais lacunar, torna possível, pelo menos era aposta, né, feita ali. Uma coisa também que é interessante, e também tem no seu livro,
que é essa circularidade das proposições. O livro ele está toda hora fazendo círculos, né? E eu só me dei conta disso ontem, olhando assim para o livro e pensando em formas circulares, na forma da canção. Tem muitos fragmentos de canção no livro, e eu fiquei também bastante impressionada quantas memórias da Igreja Católica tem no livro. Tem muitas referências, assim. Não à toa, né? Eu estudei minha vida toda escola católica, só não fiz PUC, né? Fiz o FRJ, né? Temos isso em comum, né? De você professor da FRJ, eu fiz ECO também. Mas tem essa circularidade do refrão, dessas palavras que repetidas. Inclusive, tem repetições, né, no seu livro. E a repetição é um valor, é um procedimento e um valor. E existe uma didática, uma pedagogia nessa repetição. Por que essas palavras, né? Por que corpo, essa palavra, ela é muito repetida, né, nos nossos livros, eu acho, né? Por que tem tanto corpo? E esse corpo está sempre girando, né, em torno desse círculo. E uma coisa que eu me dei conta ontem é que o livro menciona, né, fala um pouco sobre o conto do Machado de Assis, Pai contra Mãe, e nesse conto tem uma roda, que é a roda dos enjeitados, e que ela também tem um outro nome, que é a roda dos expostos. E expostos era o nome que se dava a esses bebês dados em adoção e tal. E é interessante pensar no significado de exposto hoje em dia. Então, o que o livro resolveu expor e o que ele está escondendo? O que está na superfície dele? Né? O que é essa roda dos expostos? Novamente, falando desse coro, desse círculo girando, dessas mulheres, né? E foi bom você ter mencionado isso, né? Tem uma coisa muito impactante e bonita no livro da Aline, é que ela sobrepõe a um mapa do Rio de Janeiro as frases desse conto do Machado, do Pai contra a Mãe, né? E que é um conto terrível, em que talvez começa em tom de ensaio, um pouco, falando sobre um sujeito que é um caçador dos escravizados fugidos. É uma coisa terrível. Mas, ou seja, o Machado está colado no mapa do Rio de Janeiro. A cidade é muito presente no livro da Aline, é muito importante, e no livro Felipe também, de outro jeito, nessas fotos dos carnavais antigos do Rio, quando o Rio de Janeiro ainda tinha praia deserta. São umas imagens um pouco idealizadas. Idealizadas não, mas são imagens do passado do Rio, uma coisa do passado colonial, e outra dos anos 50, ali dos anos 40. Eu queria que vocês falassem dessa relação com a cidade, que é muito peculiar no livro. Não é um cenário, não. É quase um personagem ali das coisas. Eu pensei nesse mapa que tem no livro da Aline, que é uma coisa linda, né? E que é um mapa feito com as citações. Eu não sei se é um mapa do Rio antigo ou alguma coisa assim, mas que é feito com as citações, ou pelo menos que joga com essa ideia. E essas ruas, que são frases do conto, e eu pensei que são caminhos também, os caminhos que você pode percorrer pela citação, né, pelo trabalho com a citação, e que é uma maneira de construir uma cidade poética, uma cidade feita de versos ou de refrões, né? A coisa da música, das músicas que eram cantadas, né? E da maneira como era um pouco esse Rio de Janeiro, que não era exatamente, nesse caso, o Rio de Janeiro do subúrbio, mas é da Zona Norte, da Tijuca, e que era, em alguma medida, isso era um professor meu da graduação que falava. Ele gostava de usar a expressão moralismo cristão tijucano. Ele dizia, estamos aqui na UERJ, no cerne do moralismo cristão tijucano. E um pouco eu fiquei com essa expressão também na cabeça e tentei também, de algum modo, mostrar como se era parte de uma paisagem da cidade, né? E o contraponto disso era justamente a praia deserta, a praia como lugar de escape, a praia como lugar em que você pode montar a sua tenda, né? E tem uma foto, inclusive a foto que foi depois usada na capa do livro, que é exatamente uma praia deserta, que eu não descobri qual é,
com uma tenda e todos meio que posando como se fossem personagens. Não é carnaval, mas poderia ser, né? Porque todos estão meio fantasiados um pouco para tirar aquela foto, né? Então, é claro, é uma geografia que não é mais a geografia da cidade do Rio de Janeiro, mas que, passeando pela cidade, caminhando, é possível reconstruir mentalmente, né? E o livro, então, um pouco tenta reconstruir. A praia possivelmente era em Niterói, lá para as suas bandas, porque alguém me falou isso. Eu acho que pode ser as praias, porque ele gostava muito de ir para essa região, então talvez seja Niterói. É uma coisa que a gente comentou muito, né? Sou de Niterói, de Icaraí, e como Icaraí é uma Tijuca, né? Assim, é uma coisa realmente isso que você falou, né? Não à toa tem todas essas situações, né, no livro, e tem também uma recuperação de uma linguagem de um tempo, né? Quando a gente, né, no meu livro, a gente entra nessa máquina do tempo e vai para os anos 70, tem aquele vocabulário dos anos 70, né? Dizer que a TV colorida, né, uma coisa que a minha mãe fala, que a TV colorida pifou, tem essa coisa, né? E também tem esse sabor da linguagem, né? Que faz esses trajetos pela cidade. E esse mapa que tem no livro, que junta, né, as palavras a essa cartografia, é exatamente a recuperação também, né, do vocabulário do século XIX, que fala da casa de cômodos, que fala da pensão, da alfaiataria, ali na Rua Evaristo da Veiga, que se chamava Rua dos Barbonos. Então, tem todo um trabalho, né, também de recuperação desse texto de época. E eu, lendo o seu livro, eu reconheci totalmente essa época, reconheci esse contexto, né, porque a gente não pode chamar, né, Niterói nem a Tijuca de subúrbio. Mas a gente reconhece, né, a coisa de Bangu, das pessoas fazerem esses trajetos pela cidade, né? Às vezes percorrendo longas distâncias por um Rio de Janeiro que não existe mais. Juntando aqui duas perguntas da plateia, que são, quer dizer, uma pergunta para o Felipe, outra pergunta para ali, mas é a mesma pergunta de outro jeito. Saber um pouco, é claro que a gente está falando aqui de formas experimentais, no sentido de que mas tem as formações originais, né? Você como artista, Aline como artista, Felipe como historiador, de certo modo, como esses lugares, assim, que não são os lugares do escritor de literatura, né, convencional, como isso fez você chegar até aqui, né? E depois dessas experiências, para onde que aponta isso? A Aline já falou que a Água com Máquina do Tempo vira agora um filme, né? E para onde que aponta essa experimentação, né, da criação, sendo vocês dois escritores não tradicionais, no sentido que não vieram só da literatura, né? Eu acho que a gente precisa abarcar outras artes. Para mim, é tudo junto, né? Para mim, o livro é um roteiro, que é uma performance, que é uma leitura ao vivo, que é uma conversa, que é um mapa, que é uma aula de história, né? Que é uma contextualização de um Rio de Janeiro, né, do final do século XIX. Por que a Ambrosina é baiana? Né? A gente vai contextualizando uma série de coisas que está em outros campos. Está no campo da etnografia, né? No campo da antropologia, está em, né, a situação política, econômica ali do pós-abolição. Então, para mim, assim, o que aponta é cada vez mais que o trabalho seja verdadeiramente interdisciplinar, que não só ele abarque, né, todas essas disciplinas que, para mim, né, são todas correlatas mesmo, mas que também, o que eu estava falando no início, o acesso desse livro ou dessas poéticas num país enorme como o Brasil e os desafios que a gente tem nisso, né? Cada um que está aqui hoje, né, que comprou um livro ou que está aqui sentado, tem uma responsabilidade nisso, né? Na difusão dessas poéticas, na difusão do livro, de forma ampla,
que esse livro, né, que ele possa ser lido, que ele possa ser transformado num filme, que ele possa ser, né, assunto de um papo num bar. É isso, né? Ele aponta para se expandir. Né? Não só o meu trabalho, mas todo esse conjunto de trabalhos que estão discutindo sensivelmente esses temas. Né? E a gente sempre querendo também que isso aponte para políticas públicas, né, efetivas, de inclusão, diversidade, todas essas palavras que são esses chavões. E por que eles viraram chavões? Porque não são aplicados. Né? Existe pouco de senso no Brasil, né, ultimamente. Eu acho, Paulo, que no meu caso, né, diferente da Aline, a Aline é artista visual, tem nesse trabalho com a imagem, tem com esse trabalho, né, uma familiaridade muito grande. As fotos, para mim, elas vieram como um achado, e eu um pouco pensei nelas a partir de uma chave que eu considero uma chave ensaística. Eu pensei, eu não sou fotógrafo, não sou artista visual, não sou nada disso, só o que eu posso fazer com essas fotos é fazer o ensaio com elas, como encaixando, né, e tentando, então, esse elemento do encaixe das fotos no texto, fazer com que elas pudessem o tempo todo conversar com a imagem. Isso foi uma preocupação muito grande, né, no processo editorial, da gente preservar essa conversa. O texto alimenta o que você está lendo, o que você está lendo alimenta a imagem, melhor dizendo. Então, é isso. Nesse sentido, qual é para onde ir agora? No meu caso, só para um lugar, que é o ensaio. E o que isso significa? Para mim, é sinônimo de experimentar. De experimentar com a forma, de experimentar com os documentos, de experimentar com um material que cair nas mãos. Quer dizer, a única coisa que eu tenho certeza um pouco é de que eu não vou fazer um livro mais convencional, mais clássico, um romanção, não. Isso eu tenho certeza. O que, né? Depois eu não sei, mas tenho certeza do que eu não vou fazer, para onde eu não vou, né? Nós estamos chegando ao fim dessa conversa, e só para encerrar, eu gostaria de pegar como gancho uma frase aqui da Aline, que diz assim: há muito pouco de senso hoje em dia, ou seja, nós estamos muito acomodados nas formas. Nós estamos, no ponto de vista da produção literária, vocês acham que a gente está viciado em convencionalismo? Assim, a gente consome em doses tão brutais séries e narrativas muito simplificadas. A gente está viciado nisso, porque me parece que quanto mais você tem convencionalismo, você tem menos literatura, num certo sentido, né? Queria que vocês... Eu gostaria que, já que a gente está aqui no evento literário, que as editoras apostassem mais em livros não convencionais. Para mim, não tem muito de não convencional nesse livro, assim. Eu acho que não tem muito. Mas você não vê muitos livros assim, né? Por uma série de questões também financeiras e de produção do livro, e de qualidade, de impressão, e vários entraves em relação a isso. Mas eu acho que existe campo, existe leitor, existe gente interessada em outros formatos. Como eu disse, nessa expansão mesmo do campo, sabe? Tirar também essa coisa academicista, num sentido negativo, né? Mesmo, né, você sabe, como professor universitário, quantas pesquisas maravilhosas a gente tem e não existe a difusão desse grande manancial de conhecimento. E talvez por isso pouco de senso, e talvez por isso, né, a gente esteja aqui lutando tanto para mais vozes, mais pessoas, mais poéticas, mais tipos diferentes de livro, né? Tipos diferentes de filme, outros tipos de pessoa, né? É essa autoridade que a gente está buscando em todos os campos. Me parece que existe, de fato, um certo receio com correr riscos, né? Eu acho que não é um momento em que escritores e escritoras se permitam tanto risco, talvez em função
do entendimento, que, a meu ver, é equivocado, de que existe um gosto comum, um gosto unificado. Quer dizer, eu acho que isso é presumido e não necessariamente se encontra uma resposta. Quer dizer, a circulação de, muitas vezes, de livros que ninguém sabe de onde surgiram, mas que tem uma característica mais experimental. Quer dizer, é a prova de que é possível, de que as editoras devem apostar nisso, e estão apostando, né? Tanto que a gente está aqui. Se não apostassem, nós não estaremos aqui agora conversando no domingo de tarde sobre obras que, em alguma medida, fogem um pouco do convencional, fogem das marcas das fronteiras muito delimitadas de gênero, né? Então, o seu livro é prosa, é poesia, mas tem imagem. O meu pode ser um romance, um ensaio, tem fotos. Então, é isso, né? A gente está aqui conversando sobre isso. Acho que é a prova de que é possível operar um pouco nas margens do consenso, né? Enfim. Bom, então, gente, eu gostaria de agradecer demais a Aline Mota, o Felipe Charbel, a todos vocês, e convidá-los para uma sessão de autógrafos na 2 Pontos. Muito obrigado. Boa tarde. Lembrando que o nosso mediador também vai assinar o livro dele.